Na mensagem de hoje, a minha intenção é de que venhamos a enxergar com bastante clareza o real significado de pertencermos a Deus. O que significa dizer eu pertenço a Cristo? E a expressão ou a percepção que o apóstolo Paulo tinha a respeito da vida cristã, que permeava o seu modo de pensar, era o fato de que a experiência de vida cristã ela requer um compromisso, um comprometimento da totalidade da nossa vida, de tudo que nós somos e fazemos. Paulo expressa essa ideia numa súplica que ele fez aos cristãos que viviam em Roma. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é o que podemos chamar de uma convocação ou de uma súplica para um comprometimento total de vida. É uma convocação para os que já fazem parte da família de Deus, para que eles considerem com seriedade suas responsabilidades e privilégios como sendo consequência, como sendo fruto da misericórdia de Deus agindo em nós e através de nós. E assim sendo, eu quero ressaltar dois fatos que são dignos do nosso profundo apreço e admiração a respeito desta convocação. Primeiramente é que ela é alicerçada na misericórdia infinita de Deus. Se eu fosse parafrasear o verso primeiro aí, ficaria mais ou menos assim: meus irmãos, por causa da extraordinária manifestação da misericórdia de Deus em nosso favor, eu lhes imploro que se ofereçam inteiramente a Deus como sendo uma expressão racional de adoração. Isto é, como um sacrifício vivo, que tem vida, que não é como os sacrifícios de animais mortos, e dedicado exclusivamente a Deus, santo, né? E de que Deus se agrada em aceitar. A maioria das traduções da Bíblia para o português usa a expressão culto racional, enquanto algumas usam culto espiritual. Mas a palavra racional no original grego é lógicos, que é de onde se origina a nossa palavra lógica. Uma das implicações é que a nossa adoração a Deus não deve ser baseada em sentimento, mas sim numa determinação consciente, intencional, proposital. Paulo não estava tentando manipular as emoções dos seus ouvintes, como acontece comumente hoje em dia. Paulo simplesmente começa fazendo uma súplica: eu rogo a vocês. E rogar não é uma ordem nem um mandamento, tanto é que Paulo sequer exigiu uma resposta dos seus leitores e ouvintes. Paulo também não estava dando uma ideia, uma sugestão para que seus ouvintes fossem para suas casas e pensassem durante a semana a respeito do que ele disse por alguns dias, né? Não, era apenas uma súplica, mas uma súplica feita com um tom de urgência, semelhante a uma exortação, isto é, algo que deveria ser considerado com atenção, o mais breve possível. É uma súplica baseada inteiramente na misericórdia de Deus. É isso que Paulo estava comunicando quando lhe diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, isto é, tendo em vista tudo o que acabei de mencionar nas páginas anteriores a respeito das ações misericordiosas de Deus em nosso favor. Por causa disso, ou portanto, eu quero lhes fazer esta súplica. Eu quero implorar a vocês. É por causa disso que, para darmos o devido valor à súplica de Paulo, é imprescindível que tenhamos em mente alguns dos fatos que Paulo trouxe à tona nas páginas anteriores a respeito da misericórdia de Deus. É como se Paulo estivesse a cada capítulo reforçando a natureza fundamental da misericórdia de Deus como sendo a única maneira através da qual o ser humano pode vir a desfrutar de uma comunhão pessoal com Deus verdadeira. E para evitar que nós cheguemos a conclusões errôneas a respeito do real significado desta súplica, nós precisamos, então, inicialmente, focalizar a nossa atenção ao que Paulo estava se referindo quando ele diz pelas misericórdias de Deus, ou através das misericórdias de Deus.
E eu entendo que ele estava se referindo ao fato extraordinário de que o próprio Deus havia tomado a iniciativa de revelar aos seres humanos a necessidade de serem perdoados. A implicação que esse fato traz à tona é que a oferta de perdão da parte de Deus não terá significado algum enquanto não tivermos consciência da nossa necessidade de sermos perdoados. É por isso que não é de se estranhar que quando alguém diz eu não creio que necessito da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Por que razão eu precisaria da misericórdia de Deus? Eu não faço nada ruim, né? Falamos um pouco sobre isso nas duas mensagens iniciais dessa série, quando Deus fala com Adão e Eva, onde você está, o que foi que você fez. Vimos que aquele relato inicial de Gênesis, com o primeiro casal de seres humanos, retrata a razão pela qual o nosso mundo é do jeito que é. A razão pela qual a humanidade é do jeito que ela é. Mas a realidade é que, de acordo com o ensino das Escrituras Sagradas, a desobediência de Adão e Eva se tornou parte do DNA da natureza humana. A partir deles, a natureza pecaminosa passou a ser uma característica inata, passou a ser uma característica que é própria do ser humano. Agora, isso não significa que nós estamos o tempo todo praticando todo tipo de imoralidade, todo tipo de pecado. Não. Significa que não existe dimensão alguma da nossa vida que não esteja afetada ou contaminada por uma propensão congênita de rebeldia, de rejeição, de inimizade contra Deus. Na melhor das hipóteses, todo ser humano, por natureza, sem exceção alguma, possui o potencial inato para praticar todo e qualquer tipo de atos que ofendem o caráter moral de Deus. É uma propensão que afeta a nossa mente e a maneira como nós raciocinamos, a nossa lógica. Propensão que afeta as nossas emoções e o modo como nós utilizamos as nossas emoções. Uma propensão que afeta também os nossos desejos e vontades, que são praticamente a matéria-prima das nossas escolhas e decisões para a nossa vida. Em outras palavras, todo ser humano possui, por natureza, desde o seu nascimento, o potencial e a inclinação de viver com menosprezo, com inimizade contra Deus. Todavia, isso não significa que o ser humano age criminosamente, depravadamente o tempo todo, mas sim que em momento algum o ser humano é capaz de ser o tipo de ser humano que Deus criou, à sua imagem e semelhança. O ser humano naturalmente se encontra numa condição de decadência moral que impede a sua comunhão pessoal com Deus, o seu Criador. O apóstolo Paulo estava repetindo uma citação de um dos Salmos, quando ele reafirmou para os cristãos que viviam em Roma, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É exatamente por causa dessa condição inata de pecaminosidade que o ser humano necessita da misericórdia de Deus, que é essencialmente o amor de Deus em ação em resposta à condição pecaminosa da natureza, da nossa natureza. Assim sendo, a implicação é que o perdão que Deus nos oferece é totalmente inútil enquanto não reconhecemos a nossa necessidade de perdão. E esta é exatamente a razão fundamental pela qual a maioria das pessoas ignora e rejeita a mensagem do Evangelho de Jesus. Enquanto uma pessoa não tiver consciência da sua falência moral diante de Deus, a história da salvação em Cristo não terá valor algum para ela. É por essa razão que esta súplica de Paulo é, na realidade, uma convocação para que todos os cristãos se ofereçam, se comprometam integralmente a Deus, 100% de corpo e alma. E é uma convocação fundamentada no poder da misericórdia de Deus, que é suficientemente capaz de nos libertar da escravidão à nossa natureza pecaminosa, por meio da morte sacrificial do seu único filho, mas que para nós é algo totalmente por causa da misericórdia infinita de Deus, porque seria simplesmente impossível sermos justificados de qualquer outra maneira.
Ouça o que Paulo escreveu na sua carta de encorajamento a Tito. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade e o seu amor, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, tendo sido justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, de acordo com a esperança da vida eterna. Esta foi a transação extraordinária que aconteceu por meio da morte de Jesus. Quando Deus aceitou a morte de Jesus para servir como quitação da nossa sentença de morte. Quando Deus atribuiu a nós a justiça do Senhor Jesus. Ou seja, nós fomos salvos única e exclusivamente por causa da morte de Jesus. Como acabamos de ler, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. A razão pela qual Deus não aplica sobre nós a sentença de morte que a nossa pecaminosidade merece é porque Ele trocou a nossa condenação à morte pela justiça de Jesus. E Jesus, por sua vez, tomou sobre si a nossa condenação para que dessa forma a justiça de Deus se cumprisse. E Paulo explicou essa transação aos cristãos de Éfeso, dizendo: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. E agora vem o momento da transação, no verso 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Este é o nascer do Espírito, é o nascer do alto, é o novo nascimento de que Jesus mencionou naquela conversa com Nicodemos. É claro que isso não significa de modo algum que quando uma pessoa tem essa experiência, ela fica isenta de todas as consequências da sua pecaminosidade, passando a viver uma vida que é um mar de rosas, né? Não. Após a nossa conversão, enquanto estivermos vivos nessa vida terrena, a nossa natureza pecaminosa continuará viva. Mas a grande diferença é que a partir do momento em que Deus vivifica o nosso espírito, quando nós nascemos do Espírito, nascemos do alto, o poder de Deus passa a atuar no nosso ser interior e a nos restaurar gradualmente. Isto é, nós passamos a enxergar a vida sob uma perspectiva radicalmente diferente, porque o Espírito Santo de Deus agora habita em nós, dando início ao processo da nossa santificação, como sendo uma consequência da nova vida que Deus fez brotar em nós, com base na sua misericórdia e graça. E o apóstolo Paulo ressaltou essa realidade extraordinária da seguinte forma, aqui no livro de Romanos. Agora nos tem sido revelada uma justiça que provém de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus revelou aos seus seguidores: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. E fazendo referência à função do Espírito Santo em nossas vidas, Jesus também disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo, isto é, os incrédulos, não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E um pouco mais adiante, numa linguagem figurada, Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer
coisa alguma. Eu estou fazendo questão de passar um bom tempo falando sobre isso, porque se nós não estivermos conscientes de que esta súplica em caráter de urgência das Escrituras é baseada unicamente na misericórdia de Deus, então o que vai acontecer é que nós imediatamente transformaremos esta súplica num tipo de barganha com Deus. Ou seja, Deus fez uma coisa boa para nós e agora é a nossa vez de fazer algo bom para Deus. Agora nós precisamos devolver o favor para Deus. Mas agir dessa forma seria um modo bem claro de menosprezar e desvalorizar profundamente a misericórdia de Deus. Esta súplica de Paulo não é, de forma alguma, uma convocação para fazermos algo, alguma coisa, para que então venhamos a ser aceitos por Deus. Não, esta é uma súplica dirigida a pessoas que já foram inteiramente aceitas por Deus em Cristo. A súplica é feita justamente por causa do fato que já fomos aceitos por Deus e não para que venhamos a ser aceitos por Ele. São duas coisas bem distintas uma da outra. Esta é uma súplica dirigida a quem já foi libertado de um tipo de vida totalmente egocêntrico, totalmente alheio aos desígnios eternos de Deus. É uma súplica feita para quem acredita que, ao morrer na cruz, Jesus tomou sobre si a sentença de culpa que, por merecimento, pertencia a cada um de nós, para que dessa forma fosse possível Deus considerar ou conceder um perdão totalmente imerecido. Portanto, é uma súplica dirigida para quem já teve a experiência do novo nascimento, a experiência do nascer do Espírito, a experiência de ser transportado das trevas para a luz, por meio da qual deixamos de ser objetos da ira de Deus para ser objetos da misericórdia de Deus. Este é o real significado da conversão, de acordo com a palavra de Deus. Não é correto, biblicamente falando, eu dizer eu me converti ao Evangelho, porque ninguém tem o poder para transformar a si próprio, espiritualmente falando. Somente Deus é que tem esse poder. Mas apesar do termo conversão ser usado de um modo geral como sendo um jargão ou gíria religiosa, é um termo que descreve corretamente a mudança radical e absoluta que a misericórdia de Deus é capaz de realizar na mente, na conduta de vida de uma pessoa que conscientemente entendeu a razão de ser e o propósito para o qual Deus lhe concedeu o perdão dos seus pecados. Mas então, o primeiro fato que precisamos ter em mente a respeito desta súplica do apóstolo Paulo é o fato de ser uma súplica fundamentada única e exclusivamente na misericórdia de Deus. Um segundo fato extraordinário é que esta súplica é para que nós vivamos para o agrado de Deus. Rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A misericórdia de Deus possibilita que a nossa vida seja algo de que Deus se agrada. Isto é, possibilita que sejamos úteis no reino de Deus, que sejamos usados como instrumentos da misericórdia de Deus. E, com base no contexto geral das Escrituras, eu entendo que Paulo tinha em mente a ideia de que a nossa vida deve se caracterizar como sendo um serviço em nome de Deus. Se você correr os olhos para os versos que vêm logo em seguida a essa súplica, você vai ver que Paulo vai estar falando sobre a diversidade de dons, de capacidades que Deus concede aos que fazem parte da sua família, da igreja, né? A igreja com I maiúsculo, que é o corpo de Cristo. E em seguida ele fala sobre a importância de expressarmos amor com reciprocidade uns para com os outros. E até mesmo expressarmos amor para com os nossos inimigos, para que venhamos a vencer o mal com o bem. Em outras palavras, esta súplica de Paulo tem tudo a ver com uma vida cristã que se caracteriza primariamente por uma atitude de servidão, de serviço ao próximo, quem quer que seja o nosso próximo. Uma atitude de disposição para servir, disposição de agir como um servo em nome de Deus. Mas alguém pode estar perguntando, será que essa ideia de servir, será que é bíblica? Paulo identificava a si mesmo, assim como as pessoas
a quem ele escrevia como sendo servos. Romanos 1:1, Paulo, servo, praticamente escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Na carta aos Efésios, obedeçam a seus senhores não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo celebrou a conversão de alguns cristãos da região de Tessalônica, dizendo: eles, os cristãos da região da Macedônia, especificamente, relatam como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso não é um conceito só do Novo Testamento. Deuteronômio 10:12. Agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você, senão que o tema ao Senhor, seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva. Que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Josué 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Voltando ao Novo Testamento, Marcos 10, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, palavras do Senhor Jesus. Não há dúvida alguma de que uma maneira correta e bíblica de se pensar a respeito do nosso relacionamento com Deus é considerar a nós mesmos como sendo servos de Deus e do Senhor Jesus. Porque quando nós servimos a Deus, é assim que nós glorificamos a Deus. Uma das exortações que Paulo fez aos cristãos de Colossos foi: tudo o que fizerem, isto é, a totalidade da sua vida, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E observe agora essa última frase. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. O nosso modo de ser e de viver, em palavras e ações, deve ser como? Como se fosse para o Senhor. Por quê? Porque é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Será que nós temos consciência dessa realidade? Esta súplica de Paulo tem uma ligação direta com duas palavras, com dois conceitos bíblicos: conversão e comprometimento. Conversão, porque nós fomos perdoados e salvos pela graça e misericórdia de Deus. Esse é o alicerce. E comprometimento da totalidade da nossa vida, como se fosse para o Senhor. Vivendo como sendo uma oferta, como sendo um sacrifício de louvor e gratidão. Porque é somente em Cristo, o Senhor, que a nossa vida encontra a sua verdadeira razão de ser. Esta é a razão da nossa existência. Eu espero que esse seja o sonho, o anseio predominante da nossa vida. E vou parando por aqui, porque eu penso que já temos o suficiente para pensar e meditar, né? Mas eu quero sugerir que você procure responder a 3 perguntas. Primeira, como é que eu posso estar certo de que já passei pela experiência do novo nascimento, do nascer do Espírito? Isto é, que não é apenas algo da boca para fora. A segunda pergunta, quais são as evidências de que eu estou amadurecendo no conhecimento de Deus? E não apenas envelhecendo fisicamente. Qual é o nível do meu comprometimento em viver para Deus, como se eu estivesse a serviço do Senhor Jesus? Pense sobre isso. Medite sobre isso.